Pessoal, boa noite. Mais uma casadinha aí entre criminologia e medicina legal, sexologia forense. Vale a pena a gente falar um pouco sobre o assunto. Os transtornos da sexualidade humana também são conhecidos, melhor dizendo, no meio médico e jurídico com a expressão parafilia, tá? Parafilia são os anseios, fantasias ou comportamentos sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situações um tanto quanto incomuns e que causam sofrimento clinicamente significativo. Então, são comportamentos tidos pela sociedade como anômalos. Então, precisamos levar em consideração várias situações aqui. Variação cultural entre o que é socialmente aceitável, a importância médico-legal na avaliação dos crimes contra a dignidade sexual, lesões corporais e até mesmo em casos envolvendo anulação de casamento por erro essencial quanto à pessoa do cônjuge. Além da dificuldade, reside na definição de eventual inimputabilidade ou imputabilidade penal. Atenção, gente, vou falar isso desde o início do vídeo. Muito cuidado com o tema parafilia. Trata-se de um assunto muito controverso. Encontramos doutrinas contendo entendimentos cheios de questões conservadoras, preconceituosas e machistas. Contudo, nós temos que entrar nesse embate em relação até mesmo a considerações conceituais. Devemos nos ater ao que é considerado como parafilia para a medicina legal, mesmo que não concorde, talvez, com opiniões, dogmas e conceitos apresentados. São esses institutos que, às vezes, as doutrinas a gente pega, conservadores e até mesmo absurdos, tá? Então, o que vocês precisam perceber é que, às vezes, precisamos fazer uma leitura bem objetiva, saber o conceito de cada uma das parafilias trabalhadas e depois realizar o debate se isso, de fato, seria ou não uma parafilia de fato, né? Modernamente dizendo. Outro ponto importante a ser tratado é a diferenciação entre parafilia, que é um transtorno da sexualidade, tido como distúrbio mental, que precisa de tratamento psiquiátrico, e o uso não patológico de fantasias sexuais. Qual, então, que seria, o ponto limite entre essas duas situações? Como que deve ser abordada a questão do ponto de vista médico-legal? Então, a medicina legal, ela traz 4 requisitos para que a gente possa fazer aí essa diferenciação. Esses requisitos, gente, eles nem sempre, no caso concreto, eles são tão claros, tá? Mas que pode ser objeto aí de discussão para nós, tá? Então, requisitos de diferenciação na medicina legal para enquadramento no diagnóstico de parafilia. Primeiro, o portador de uma verdadeira parafilia normalmente tem uma situação de sofrimento significativo intenso. Quando os doutrinadores trabalham esse ponto, eles entendem que o parafílico, ele sabe que só consegue se satisfazer sexualmente por meio deste comportamento, tendo tido como errado, como anômalo pela sociedade, e ele sofre por causa disso. Para a medicina legal, gente, o parafílico, ele preferiria ter o comportamento aceito, só que ele não consegue controlar a necessidade e satisfação em realizar comportamentos não aceitos. Esse seria o primeiro ponto para se considerar que a pessoa precisaria de uma abordagem psiquiátrica. Segundo, causar um prejuízo clinicamente significativo ao paciente. Por exemplo, a ocorrência de disfunções sexuais em decorrência deste comportamento. Ou seja, a exigência de participação de outras pessoas sem a sua vontade, coação de outras pessoas sem seu consentimento no ato sexual, ocorrência de complicações legais, vez que a parafilia ela faz com que a pessoa cometa atos tidos como ilícitos para o direito penal, para o ordenamento. Além disso, o comportamento parafílico ele suscita interesse maior do que o próprio interesse sexual tido como normal. Estou mesmo colocando entre aspas, em decorrência da grande variação entre o que é hoje aceitável ou não, tá? Sintomas dessa parafilia são recorrentes, são sintomas intensos, e aqui a gente tem um critério temporal,
Aceita-se aí que esse sofrimento, eles duram mais de 6 meses. E aí, vale a pena a gente já introduzir alguns principais nomes e conceitos, né, que podem vir a aparecer em relação aos transtornos de sexualidade. A anafrodisia é a condição sexual restrita ao homem. A ausência, perda ou inexpressiva diminuição de instinto sexual. A frigidez é a condição sexual restrita à mulher. A ausência, perda ou expressiva diminuição do instinto sexual. A anorgasmia é a condição sexual do sexo masculino. A libido, o desejo sexual, está preservado. O que não ocorre, efetivamente, é o orgasmo. Essa situação é a impossibilidade do homem alcançar o orgasmo, embora ele tenha desejo sexual. Atenção, gente, isso que eu acabei de falar, essas 3 situações, elas não são parafilias. São apenas questões relacionadas com transtornos sexuais que estamos trazendo aqui para a criminologia. Parafilias são diferentes. Temos como parafilias em espécie, por exemplo, o erotismo. No homem é chamado satiríase, na mulher ninfomania. É o quê? A tendência abusiva de atos sexuais. No homem, por exemplo, ereções constantes, ejaculações repetidas. Na mulher, insatisfação com o ato sexual, tá? Então, temos que entender muito bem essa situação. Temos um setor conservador que fala que a tendência abusiva de atos sexuais do homem levaria a mulher à insatisfação com o ato sexual. Curiosidade, né? Ninfas são figuras da mitologia grega que seriam entidades femininas que representam o poder fecundador da natureza. Por isso, nome ninfomaníaca. Temos também o autoerotismo, também chamado de coito psíquico de Hammond, que nada mais é do que o gozo sexual sem a presença do parceiro. Ocorrência de orgasmo sem manipulação genital. Ocorrem tanto em homens quanto mulheres, tá? Tem um outro sinônimo que é psicolagnia, coito psíquico. Temos também o onanismo, também chamado de coito solitário de Onan. É o impulso obsessivo, a manipulação dos órgãos sexuais também ocorre em homens e mulheres. Atenção aqui! Masturbação não se confunde com onanismo. Onanismo é uma coisa, misericórdia, gente, obsessiva, compulsiva, em manipular os órgãos sexuais em qualquer lugar, em qualquer horário, na presença de qualquer pessoa. Trata-se de um transtorno obsessivo. Tá. Outro ponto. Erotomania, também denominado como mania amorosa. Delírio pelo amor sensual. Chamado também de hipérbole do amor platônico idealizado. Ocorre também em homens e mulheres, tá? Erotômano, né? Quem é o verdadeiro erotômano? Erotômano geralmente é um indivíduo casto, tímido, sem desejo carnal evidente, e ele idealiza ali a sua figura amada, mas que não chega propriamente a cometer crimes sexuais. O que pode acontecer é a ocorrência de atos ilícitos por parte do erotômano relacionados a uma lesão corporal na tentativa de deixar a vítima, por exemplo, mais feia, de causar deformidade permanente, queimaduras cáusticas como a vitriolagem. Então, normalmente essas pessoas, elas não cometem crimes sexuais porque elas não têm uma libido exacerbada, tá? O que ela quer é tirar, por exemplo, a beleza daquela pessoa, daquele amor platônico, para que ela não fique com ninguém, tá? Temos também o froteurismo, que é a utilização de ambientes públicos para a prática de atos libidinosos sem consentimento do outro. Frotter, aquele que se utiliza de ambientes públicos para realizar atos libidinosos. Exemplo, aglomerações em transportes coletivos, shows, estádios. Temos também o voyeurismo, ou a mixoscopia, que é o prazer erótico despertado por observar atitudes sexuais de terceiros, e é muito comum. Ocorre em homens e mulheres, né? Possuem 2 formas. Pode ser ativa, prazer sexual em observar terceiros tendo contato sexual, e a passiva, prazer sexual em ser observado por outras pessoas enquanto realiza o ato sexual.
Também temos o fetichismo, prazer com partes do corpo ou objetos inanimados, incluindo até mesmo vestes. Observação, né? Se o fetichismo for pelos pés, uma atração, um prazer sexual obsessivo, lembrem-se que é sempre obsessivo, tá? Uma coisa que causa sofrimento naquela pessoa, tá? Em contato com pés ou sapatos, tem um nome específico, retifismo. Temos também o pigmalionismo, que é a atração sexual por estátuas, né? Curiosidade sobre esse nome. Nome oriundo da história da mitologia grega, do escultor Pigmalion. Ele esculpiu uma estátua, deu o nome para ela de Galateia e se apaixonou pela estátua. Posteriormente, a deusa Afrodite deu vida a essa estátua para que pudesse viver o seu amor com o Pigmalion. Temos também o dolismo, que é a atração sexual por bonecas e manequins. A expressão dolismo vem da palavra inglesa doll, que significa boneca. Mais uma vez, peço a atenção de vocês, todas as situações que eu estou dando, para que sejam consideradas parafilias, elas devem ser compulsivas. Devem causar sofrimento para aquela pessoa, não consegue viver sem aquilo, tá? Pedofilia. Atração sexual por crianças ou menores pré-púberes antes da puberdade e de qualquer sexo. É considerada como uma perversão grave, causadora de crimes de estupro de vulneráveis aqui, tá? Gerotofilia ou presbiofilia ou cronoinversão é a atração sexual obsessiva de indivíduos jovens por pessoas de excessiva idade. Não se trata de atração simplesmente de jovens por pessoas mais velhas, não. A gerontofilia ocorre quando há uma atração excessiva por pessoas de idade extremamente avançada, que pode vir a tipificar até mesmo crime de estupro de vulnerável se o idoso não conseguir oferecer resistência ao ato sexual. Temos ainda a riparofilia, também pode vir como escatofilia, azolagnia, é mais comum em homens, que é a atração sexual obsessiva por indivíduos sujos, de muita baixa condição social e higiene, desasseados. Temos também urolagnia, prazer sexual envolvendo micção do outro. Cropofilia, cropo significa fezes, prazer sexual envolvendo as fezes do outro ou de si mesmo. Então, por exemplo, né? Pessoa que tinha prazer sexual específico em ter um ato sexual com a sua companheira e ela tinha passado por um procedimento cirúrgico de intestino e que estava, devido à retirada de um pedaço do seu intestino, com uma bolsa de colostomia. O desejo do parceiro estava relacionado a ter o contato com o orifício da bolsa de colostomia que estava suja de fezes. A pessoa não vive sem... Gente, ele sofre por causa disso. Ele precisa daquele contato, tá? O edipismo é a tendência ao incesto, que é a atração do filho pela mãe. Electrismo, a atração da filha pelo pai. Temos ainda o bestialismo, zoofilia, zoofilismo, zoorastia, coitus bestiário, que é o coito com animal e pode ser proveniente tanto de homens quanto de mulheres. Temos também o vampirismo, ele é um tanto quanto raro, que é a satisfação na presença de sangue ou de hemoderivados, também pode ser por homens e mulheres. Pode essas pessoas cometer crimes e até matar, pode estar envolvida em situações de necrofilia. É possível também, por exemplo, quando as mulheres estão menstruadas, quando o homem só consegue ter atos sexuais nessa circunstância. Necrofilia, em relação a cadáveres ou em locais relacionados a estes, podem matar para ter acesso ao cadáver. Então, crimes de homicídio, violação de sepultura, destruição, subtração ou ocultação de cadáver, vilipêndio ao cadáver. Temos a pseudonecrofilia, a pessoa ela não tem contato com o cadáver não, mas ela tem uma preferência sexual diferente com situações que lembram morte. Por exemplo, o homem pede para a mulher passar gelo no corpo inteiro, ficar parado e com as mãos cruzadas no tórax como se estivesse morto. Ok. Sadismo, prazer no sofrimento não consensual do parceiro. Algolagnia ativa é causar a dor no parceiro.
Temos ainda o masoquismo, prazer somente é obtido com o próprio sofrimento físico ou mental. A agnolagnia passiva é receber dor. Temos ainda a asfixiofilia, hipoxifilia, autoestrangulamento erótico, que é a privação do oxigênio, e é evidente que pode levar à morte por um acidente, tá? Nesses casos não são considerados suicídio não, mas morte acidental. Gente, entendam, a asfixia ela passa por várias fases de acordo com a medicina legal. A primeira fase delas, da asfixia, é a sensação de zumbido no ouvido, alucinações visuais, tá? De visões, de elementos luminosos, aumento do prazer sexual, inclusive ereção peniana. Então, sendo assim, muitas vezes as pessoas se colocam nesta primeira fase da asfixia para ter um aumento do prazer sexual. O problema é que da primeira para a segunda fase, a passagem pode ser de forma muito rápida. E na segunda fase nós temos aí a ocorrência de convulsões, de perda de consciência. Então, nesse sentido, a gente pode não conseguir retirar o laço cervical, né, a tempo e acabar morrendo. Vejam, pessoal, que a pessoa ela não quis se matar, não teve o autoextermínio. Foi uma morte acidental, foi um acidente, tá? Andromimetrofilia, homem por mulher, mas mulher tem que estar vestida como homem, se comportando como um homem durante a relação sexual, em contrapartida, enquanto ele se comporta como mulher, tá? E a ginemimetofilia é o contrário disso que eu acabei de dizer para vocês. Gente, essas parafilias que eu trouxe, né, para vocês, de acordo com os estudos de medicina legal, ela é muito importante pelo fato de que a gente consegue trazer isso para dentro da criminologia e compreender o porquê que aquela pessoa cometeu eventual delito. Nós vimos, por exemplo, né, que em determinadas parafilias, a pessoa pode acidentalmente ser levada a óbito por uma asfixia que não foi controlada. Então, a gente consegue perceber que o porquê que isso aconteceu. Qual foi a causa em que se deu? Isso seria comum dentro de um ato sexual ou não? Então, a gente consegue trazer isso para a criminologia partindo do caso concreto para a norma geral. Então, o importante para nós aqui não é diretamente estudar a parafilia, especificamente falando. A gente poderia vir um bloco aqui e falar sobre a pedofilia, que é um grande problema. A gente poderia falar aqui num curso inteiro sobre essa situação deplorável. Mas não é a finalidade. A finalidade é falar o que para vocês? Olha, a pedofilia ela é uma parafilia. E aí ela pode causar determinados crimes. Quais são eles? Estupro de vulnerável, por exemplo. Quando se tem estupro de vulnerável, dentro daquela porcentagem, a gente consegue muitas das vezes enquadrar pedófilos. São os crimes mais comuns para que eles cometam, compreendem? A necrofilia, por exemplo, o desejo que a pessoa tem, aquele sofrimento, ela precisa daquilo, em ter relações com pessoas que já não estão mais entre nós. Então, elas podem muitas das vezes vilipendiar cadáver, elas podem matar pessoas para ter acesso ao cadáver. Então, praticar homicídio de fato, tá? Então, a gente consegue enquadrar essas pessoas que têm essas parafilias dentro de determinadas condutas, dentro de determinados tipos penais e entender, e buscar entender em quais circunstâncias, motivações que aquele delito aconteceu em relação àquele sujeito ativo. Como que ele chegou até isso, tá? Então, a finalidade desse bloco, pessoal, sobre sexologia forense e criminologia, foi trazer esses aspectos para vocês, né? Entendendo da importância para o debate dentro da criminologia, em especial aos crimes sexuais. E aí, a gente precisaria de um curso separado para falar só sobre isso. Mas eu acho que um bloco é suficiente para poder trazer para vocês uma visão geral sobre esse assunto em especial,
tá? Espero que tenham gostado, espero que tenha dado para solucionar alguma das dúvidas de vocês. Lembrando que, mais uma vez, eu volto a falar, a parafilia é aquilo que realmente causa um sofrimento para a pessoa. Ela não consegue viver sem, ela não consegue se conter. Tá? Então, por exemplo, quando eu mencionei lá, né, a diferença para masturbação, por exemplo, é porque a pessoa ela realmente não consegue se controlar. Ela pode estar em qualquer lugar e realizar este ato, estando com terceiros ou não, estando em um ônibus ou não. E ela não consegue se conter, ela vai realizar aquele ato naquele local, naquele momento. Então, é algo que é incontrolável, que a pessoa se sente num estado de sofrimento, ela não consegue controlar aquele ímpeto, tá? Beleza, pessoal. Então, falamos sobre esse assunto. Foi muito bacana estar com vocês nesse nosso curso de criminologia. Fechamos com um bloco bem interessante e que precisava ter, né? Precisava ter enquadrar esse desvio, né? Digamos assim, para fins da criminologia. Quem sabe aí a gente pode fazer ali mais para frente, quem sabe, um curso de criminologia avançada, por exemplo, e aí a gente trata sobre os assuntos com maior profundidade. Mas foi muito bacana estar aqui com vocês e encontramos na próxima oportunidade. Espero que tenham gostado, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.